TV7, educar é preciso. Penso, logo escrevo. Que quem está falando é o professor Marcos Leonel e abordarei hoje o tema Think Tank, os laboratórios de ideias que abastecem a imbecilidade. Dando continuidade à abordagem sobre o estabelecimento da ignorância como sendo a referência, da contra-informação para a ciência e para o pensamento científico, temos o Think Tank, um recurso psicossocial que tem tornado o estabelecimento da imbecilização uma coisa bem plausível, uma coisa bem aprofundada nas sociedades pós-modernas. Pois bem, a tradução para think tank é think, de pensar, tank, de tanque, de reservatório, e pode ser traduzido livremente como laboratório de ideias, como gabinete estratégico, instituição intelectual, organização para o pensamento. Muitas são as traduções. A que é mais frequente é a de laboratório de ideias. Essa concepção da produção de ideias, da produção de pensamentos, ela não é nova. Ela vem desde 800 depois de Cristo, e foi largamente utilizada pelas religiões, principalmente durante as afirmações ideológicas do século XIX e século XX, incluindo aí os períodos dos grandes conflitos armados internacionais. Essas instituições, na realidade, são gabinetes que agregam diversos pensadores de diversas tendências, pensadores esses que irão formar um batalhão de analistas de diversos assuntos, de diversas áreas do pensamento e da convivência humana, como política, economia, educação, saúde, meio ambiente, etc. A função deles é fornecerem ideias, análises, para que sejam utilizadas na compreensão da realidade e na prática ideológica. Desde os tempos de utilização das religiões, principalmente as protestantes, que fazem parte ali do cinturão da Bíblia nos Estados Unidos, como também na Inglaterra, o cinturão dos Estados Unidos ali, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Alabama, Geórgia, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Arkansas, algumas partes do Texas, etc., vem utilizando grupos de intelectuais para poder manter viva a leitura arcaizante, arcaica, deturpada da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, como ideias racionais, secularizadas, para que as pessoas não sintam tanta a diferença entre o logos e o mitos. O logos, o pensamento racional, e o mitos, a mitologia, aquilo que é inventado pelo ser humano com uma determinada cultura, com uma determinada origem étnica, que mantém suas culturas, para diversos fins, principalmente para a manutenção do poder. Então a igreja, as religiões, nesse sentido, se utilizaram da ideia dos think tanks para poder levantar hipóteses e manterem como sendo racionais, como sendo críveis, histórias bíblicas que pudessem fugir ao natural. Então todo o sobrenaturalismo da Bíblia e principalmente as ideias conservadoras que pudessem ser mantidas pela palavra sagrada foram manuseadas, foram, digamos assim, manipuladas por essas instituições. Tanto é que no cinturão
da Bíblia dos Estados Unidos, essa ideia de think tanks se transformou em inúmeras universidades que têm cunho protestante diretamente ligado às igrejas, né? Então, esse uso de um aparato intelectual para poder manter o poder, para manter determinadas ideologias no poder, e principalmente determinadas ideologias ditando regras de comportamento, ditando procedimentos, atitudes de convivência social, econômica, política, tem ao longo da história sido utilizado frequentemente. Então, a ideia de um laboratório de ideias para poder legitimar discursos não é nova. Vem se arrastando ao longo da história, mas se estabeleceu na contemporaneidade de forma definitiva. E tem sido, de fato, um divisor de águas na invenção da ignorância. A questão da negação da ciência tem origem direta na profusão de pareceres oriundos desses laboratórios de ideias chamados de think tanks, né? Então preste atenção. Com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, esses institutos eles foram estabelecidos e foram mantidos por governos, por países, para que pudessem traçar estratégias, comportamentos, atitudes, decisões na área política, na área econômica, né? Exatamente para que houvesse uma possibilidade maior de vitória. Passamos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial e tivemos um quadro de evolução mercadológico. Logicamente, as épocas de conflito extremo, bélico, né, com mortandades, com genocídios, etc., proporcionaram o desenvolvimento de tecnologias diversas, né? A partir da fissura do átomo, nós tivemos aí um elenco infindável de evoluções tecnológicas. Há quem afirme que é necessário que a sociedade passe por esses períodos de atribulações para que isso surja. Também isso é extremamente discutível, né? Inclusive de mau gosto. O ser humano não precisa do estímulo beligerante para produzir ideias. Isso é uma das grandes teses levantadas exatamente pelos think tanks para justificar a produção de armamentos em massa e o desenvolvimento da indústria bélica, que é uma das mais poderosas do mundo. Então essas ideologias que são enraizadas no pensamento coletivo da sociedade são produzidas por esses think tanks. Viemos, depois da Segunda Guerra Mundial, com um quadro de evolução do capitalismo até chegarmos ao século XXI, início do século XXI, as duas primeiras décadas do século XXI, com uma formatação de mercado completamente diferente de tudo que já foi visto. Então, inevitavelmente, as ideias do think tank se atrelam aos ideais neoliberais. Manter a população em extrema desinformação, manter a população extremamente dependente do salário, da venda da mais-valia, né, a venda da força de trabalho, exatamente para que essa massa possa produzir lucros, dividendos para quem é dono realmente do capital, que é uma minoria. Não é fácil manter essas pessoas com comportamento tipo manada, né? Ou aquele comportamento em que parece um bando de gado, né? Espalhados por currais aí no mundo todo. Então essas ideias, elas são pré-fabricadas. Esses intelectuais, eles são pagos exatamente para, com a ciência, deslegitimar a ciência, formando discursos que são próprios, são convenientes para quem está no poder. Não é fácil você encontrar uma pessoa que é estudada, que tem necessariamente titulações, acreditar que a Terra é plana, acreditar que não houve holocausto, acreditar que não houve e nem está havendo nenhuma agressão desnecessária ao meio ambiente.
Não é fácil acreditar, ver pessoas que têm informações acreditarem que para o progresso é necessário a exploração dos recursos naturais até a exaustão, pois isso é um ciclo natural, né? Acreditar firmemente que o capitalismo, a hiperprodução não vai prejudicar o meio ambiente e nem as reservas. Tudo isso, todas essas ideias que defendem as posições que são inomináveis, que são inconsistentes e que são injustificáveis, têm o respaldo desses think tanks, que são instituições que vivenciam hoje exatamente a possibilidade de vender o pensamento, de vender a intelectualidade em prol de determinadas ideologias que precisam dessas justificativas absurdas para poderem ser aceitas pelo povo. Outro cenário extremamente atuante dos think tanks é o cenário político. Nós estamos vendo no mundo todo o avanço da imbecilidade, o avanço da grosseria, o avanço da ignorância, exatamente pautada na difusão de ideias desses think tanks, certo? Hoje nós temos os mais importantes, como o Brookings Institution, fundado no século XX nos Estados Unidos. Temos o Instituto Francês de Relações Internacionais, IFRI, que é apontado como um dos grandes atuantes nessa área, e temos alguns outros também importantes e que representam a disseminação da ignorância, da contra-informação, da imbecilidade, do pensamento chucro, né, que mantém vivo o preconceito, a reserva de mercados, né, a exploração inadvertida do meio ambiente, a exploração do homem pelo homem, e que nós esperamos que a vinda dessa pandemia possa trazer um alento de um novo modelo de vida em que o neoliberalismo tenha fracassado completamente, né? Então essa é a ideia dos think tanks, correto? Voltaremos ainda com a ideia, né, com o fenômeno das notícias lixo, que complementa essa trilogia sobre o estudo da manutenção da ignorância na sociedade contemporânea. TV7, educar é preciso. Penso, logo escrevo. Dê um like aí nas nossas aulas, nos nossos podcasts, reproduza o conhecimento e usufrua da transmissão do conhecimento. Até a próxima.